E lembra que eu falei desde lá no início do programa que o nosso assunto da nossa entrevista de hoje seria muito especial? Neste sábado, o Papa Francisco completa 86 anos de vida. Uma vida dedicada à Igreja. Em poucos dias, o Papa Francisco viveu duas datas importantes. Os 53 anos de sacerdócio no dia 13 de dezembro e agora, dia 17, seus 86 anos de vida. É o 9º aniversário como Papa. E agora nós vamos falar um pouco sobre o magistério do Santo Padre, o Papa Francisco. E com alegria eu converso com o Padre Claudiano Avelino dos Santos. É religioso paulino, doutor em filosofia. Atualmente é o superior provincial dos padres e irmãos paulinos no Brasil. Padre Claudiano, muito obrigada pela disponibilidade de falar conosco. Sua bênção. Caísa, boa tarde. Eu que agradeço a você, agradeço aos padres e irmãos redentoristas a ocasião de estar aqui conversando com o bom povo de Deus. Você aí, a partir de Goiás, esse lugar tão bonito, que eu tenho de onde eu tenho muita saudade, graças a Deus. E obrigado pela ocasião. Estamos aqui para conversar com você e com todo esse povo bonito, esse povo santo que nos acompanha pela TV Pai Eterno. Ô Padre Claudiano, o senhor está residindo onde hoje, atualmente? Eu estou residindo em São Paulo, na Vila Mariana, e é daqui que eu falo agora com vocês. Ah, que bênção. Meu escritório aqui da Casa Provincial dos Padres e Irmãos Paulinos do Brasil. Para começar a nossa conversa, Padre Claudiano, eu gostaria que o senhor falasse para nós, para todos que estão acompanhando o programa, é possível definir o magistério do Papa Francisco? Olha, definir significa dizer em poucas palavras o que é. Isso. Eu penso que o mais importante do Papa Francisco, a primeira coisa, é que ele é o Papa da Igreja Católica. Ele é o sucessor de São Pedro, ele é o vigário de Cristo. Mas o modo como ele exerce essa função tão importante, que garante a unidade da Igreja, garante a fidelidade na doutrina, eu penso, uma das coisas que me vem sempre à mente quando falo do Papa Francisco, é o tanto que ele fala da alegria, a alegria do Evangelho. Ele quer que nós anunciemos o Evangelho de forma alegre, mostrar para as pessoas que o Evangelho de Jesus Cristo é uma coisa boa. Então, nós poderíamos dizer, é o pontificado da alegria do Evangelho. Claro, poderíamos falar de outras coisas, da misericórdia, da sinodalidade, como teremos ocasião de falar um pouco ainda hoje, talvez, mas eu gosto disso, porque ele começou, uma das primeiras coisas que ele escreveu foi a exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Então, eu gosto do Papa Francisco como o Papa da alegria de seguir e de servir a Jesus Cristo. Ô Padre Claudiano, agora eu vou falar como uma leiga, que com certeza, quando vê os ensinamentos, quando tem contato aí com algum ensinamento do Papa Francisco, o que mais me chama atenção nele é porque ele nos ensina a rezar tudo em nossa vida e nos convida a seguir confiantes na graça de Deus. Isso é tão importante, não é, Padre? Ah, isso é verdade. Eu falei da Evangelii Gaudium. Tem uns trechos pequenos no início dessa exortação que o Papa fala tanto da importância da oração, porque nós, como cristãos, temos que buscar sempre a união com Jesus Cristo. Isso é a base de tudo. Então, tudo aquilo que nós vivemos, todas as situações, aquelas mais difíceis, aquelas às vezes até que a gente não entende bem, inclusive as situações de pecado que a gente vive, a gente tem que entregar nas mãos de Deus. E o Papa Francisco, com uma linguagem muito simples, de modo que todo mundo entende, como as parábolas de Jesus, como Jesus falava, de maneira bastante simples, ele nos ensina isso. Isso mesmo. Ô Padre Claudiano, entre as encíclicas e cartas apostólicas publicadas aí pelo Papa Francisco, nós podemos destacar a Laudato Si também, publicada em maio de 2015. Quais são os aspectos centrais dessa encíclica? Então, essa encíclica, e aí vocês agora há pouco falaram lá da Basílica de Assis, de São Francisco, é uma encíclica que o Papa Francisco se baseou em São Francisco de Assis,
porque ele tem um bonito cântico das criaturas. São Francisco então diz: louvado seja meu Senhor. Então, louva a Deus pela vida, pela morte, pelo sol, pela lua, pela água, pela terra, por tudo. Então, nessa encíclica, o Papa Francisco nos convida a louvar a Deus, como São Francisco fez, pela existência, por tudo que existe, pela natureza, mas não só louvar, mas também cuidar da natureza, cuidar da terra, que ele chama de nossa casa comum. Ou seja, Caísa, se nós queremos, por exemplo, manter a nossa casa ali da nossa família como um lugar limpo, bonito, ordenado, até para receber algumas pessoas de vez em quando, da mesma forma nós temos que estender esse cuidado por toda a terra, pelo planeta, cuidando dos rios, cuidando da rua onde a gente vai, começando por coisas simples, hein? Sim. Não jogar lixo no chão, porque às vezes um lixinho que a gente joga na rua vai entupir o bueiro, vai causar enchente, vai causar problemas na vida das outras pessoas. E também o Papa Francisco chama a atenção que nós não podemos desmatar a terra de qualquer modo, matar todas as espécies simplesmente porque nós queremos lucro, queremos dinheiro. Não, é preciso cuidar da terra. E aí o Papa Francisco, nessa encíclica, tem uma expressão muito importante que é ecologia integral. Por que, Caísa, ecologia integral? Porque às vezes tem gente que pensa que ecologia é só se preocupar com o jacaré, a baleia, outros animais em extinção, arara. Não, é preciso cuidar de tudo isso, mas também do ser humano. O ser humano, né? Devemos cuidar uns dos outros como irmãos, como irmãs, nesta terra, para que todos tenham acesso aos bens. E cuidar das outras coisas também, ou seja, um cuidado total. Nós estamos no mesmo planeta, estamos no mesmo barco. Devemos cuidar dessa casa que é de todos. E temos que trazer para nós essa responsabilidade, não é, padre? É muito importante. Responsabilidade, justamente. Não é dos outros, é do governo, é do presidente, não, é desse presidente, aquele. Não, nós que devemos começar. Inclusive, com um estilo de vida menos consumista. Quanta coisa que nós compramos e dessas coisas nós não temos a mínima necessidade. A gente compra, encosta, deixa lá, ou então deixa as coisas estragarem. Então o Papa nos chama a um estilo de vida ecológico, que é de usar de tudo só o necessário. E aquilo também que está sobrando, vamos partilhar, vamos dividir. Ecologia integral, cuidado com tudo e com todos. Ótimo. Ô padre, nós estamos às portas aí de mais uma etapa do sínodo, que tem como tema para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. O que nós podemos esperar deste sínodo? Então, esse sínodo, Caísa, ele é até polêmico, sabe? Porque algumas pessoas não entendem o que é o sínodo e pensam que tudo que for falado no sínodo, a igreja vai ser obrigada a aplicar, o Papa vai ser obrigado a obedecer. Então, se você me permite, certamente você já sabe, muita gente já sabe, mas vamos pensar naquelas pessoas que não estão se lembrando. O sínodo é uma palavra que sínodo, né, significa caminhar juntos. Então, neste sínodo que o Papa Francisco convocou para ouvir toda a igreja, ele quer saber o que os fiéis pensam, na verdade, o que cada um pensa. As pessoas da paróquia, da catequese, da comunidade e também aquelas pessoas que não participam da igreja. Qual é o pensamento delas a respeito do mundo, da igreja, da organização e das coisas? E às vezes, naturalmente, nesse processo, as pessoas escutam coisas que às vezes é contra a doutrina da igreja, é um pouco diferente, mas não faz mal, não faz mal. É mais ou menos, nós poderíamos fazer uma comparação, o pai e a mãe de família chamam os filhos para ouvir a opinião deles a respeito de alguma coisa. E às vezes, sei lá, por exemplo, filhos adolescentes que não têm muita experiência de vida. O pai ouve aquilo que eles querem dizer, esclarece e depois toma a atitude necessária, de acordo com a autoridade que eles têm. É a mesma coisa na igreja. O Papa quer ouvir todo mundo, quer saber o que as pessoas pensam, até também para perceber quais são, digamos assim, os pontos fracos do conhecimento dos católicos a respeito da doutrina da igreja. Então, digamos, esse sínodo é um grande movimento de escutar a todos, para que todos tomem consciência de sua responsabilidade, especialmente os católicos, de sua responsabilidade
na evangelização. E também todos os seres humanos de boa vontade, no cuidado de uns com os outros, porque todos nós somos irmãos e irmãs. Muito bom. Agora, Padre Claudiano, fala para nós sobre esse lançamento da Paulus Editora, Catequeses do Papa Francisco. Explica um pouquinho para a gente. Eu vou explicar assim com muita alegria. Obrigado aí pelo espaço para falar. E nós sabemos que o Papa Francisco, uma vez por semana, ele fala ali aos fiéis da Praça de São Pedro a respeito de algum tema. Na verdade, não só de quem está na Praça de São Pedro, né? Para todos nós, para todo mundo. Ele trata de um tema. E não só em uma única vez. Ele vai desenvolvendo aos poucos. São as chamadas catequeses do Papa. Catequeses do Papa. Então, o que a Paulus Editora fez recentemente? Nós pegamos aqui essas catequeses e juntamos num livro. Na verdade, são 3 volumes por enquanto, né? 3 volumes por enquanto. E só para falar, por exemplo, do primeiro volume, né? E depois, quem tiver a ocasião de comprar, conhecer, vai ver. A primeira parte, por exemplo, fala da profissão de fé. O Papa vai explicando tudo, numa linguagem muito simples, muito acessível. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e vai descendo. Creio na Igreja e assim por diante. Ele também trata, por exemplo, em outras catequeses, a respeito dos sacramentos. Explica cada um dos sacramentos, o batismo, e vai passando até o matrimônio. Depois fala também sobre os dons do Espírito Santo. Ele tem também uma série de catequeses muito belas a respeito da igreja, o que é a igreja, e também a respeito da família. Então, nós, na verdade, colecionamos, né, juntamos aqui nessa obra bem bonita, bem cuidada, essa seleção de catequeses do Papa, de explicação, nós poderíamos dizer, de pontos importantes da vida dos fiéis, nessa linguagem clara, cristalina, nós poderíamos dizer que o Papa Francisco tem, de ensinar as verdades profundas da Igreja. Então, tudo isso está aí coletado, né, nas catequeses, e a Paulus Editora apresenta agora essa coleção, né, uma coleção bonita, bem cuidada editorialmente, com a capa linda, que, claro, é para todo mundo ler, mas ainda que alguém não lesse, ia enfeitar bem a estante, viu? Como os livros que eu tenho aqui atrás. Viu? Isso mesmo. Mas para ler. Ô, Padre Claudiano, eu tenho certeza que quem adquirir, comprar, vai com certeza crescer aí, né, em relação à intimidade com Deus, no conhecimento da igreja, muito importante, porque os ensinamentos do Papa Francisco sempre nos ensinam. E amanhã, celebrando 86 anos de vida, nós estamos hoje com essa conversa para também louvarmos a Deus, né, pelo dom da vida dele, por toda a missão que ele tem realizado e que tem motivado tanto vocês da Paulus, como nós aqui redentoristas, nos motivado a evangelizar e a cuidar também de tudo que é nosso, ter essa responsabilidade. Padre Claudiano, agradeço demais a disponibilidade, mais uma vez, de falar com a gente. Eu gostaria que no final aqui da nossa conversa o senhor nos desse a bênção. Assim, com muita alegria. E se você me permite, claro, se as pessoas tiverem interesse, né, de adquirir o livro, não sei se ia chegar esse momento, mas é importante, pode entrar no site da Paulus, né? paulus.com.br, e ali você vai encontrar. Tem também o WhatsApp, né? A gente gosta tanto do WhatsApp. Apareceu enquanto o senhor estava falando, apareceu o número de telefone e televendas. É que não apareceu aqui para mim, então eu estou feliz com isso já. E as pessoas, porque mostramos o livro, temos que dizer onde as pessoas vão comprar, que ótimo. Sim. Então, mas sendo assim, então eu agradeço mais uma vez a ocasião. Eu só queria acrescentar outra coisa. Sim. São textos curtos, sabe? Você pode ler uma catequese por dia e assim você vai se aprofundar na doutrina da igreja. Então agora vamos pedir a bênção de Deus, então. Vamos pedir a bênção de Deus para nós, a bênção do nosso Pai eterno, Pai que é eterno em amor, em misericórdia e em cuidado. Pedir ao Senhor, inspirados também nos bons exemplos do Papa Francisco, que o Senhor derrame sobre nossa vida a verdadeira alegria. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, nossas famílias, especialmente aquelas pessoas que estão mais necessitadas, a bênção amorosa de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Claudiano, espero ter o senhor novamente aqui no programa Almanaque Católico para conversarmos mais sobre essas catequeses do Papa Francisco. Enfim, as portas aqui estão sempre abertas. Olha, eu agradeço muito, foi uma ocasião de
de grande alegria para mim, e também estou à disposição nós, a Paulus Editora, porque todos na igreja, paulinos, redentoristas, salesianos, jesuítas, todos contribuímos para a mesma missão, que é levar Jesus Cristo a todas as pessoas. Isso mesmo. Muito obrigado e Deus abençoe essa iniciativa tão bonita de vocês aí no Santuário do Pai Eterno. Um abraço, padre. Até a próxima. Até.